Hezbollah, mas sem vínculos ideológicos com o movimento extremista. Isso é muito grave. Ao ouvir os 2 brasileiros que foram detidos, a Polícia Federal concluiu que a ação deflagrada na semana passada interrompeu uma rede de terroristas por procuração. Este segmento é formado por pessoas movidas... Por favor, Renato Batista, eu não estou acreditando no que eu estou lendo. Movidas por dinheiro. Dinheiro, cabeça. assassinos profissionais e que, em contrapartida financeira, realizam ações operacionais e de logísticas para organizações terroristas. Eu vou começar com o Dr. Daniel Bialski. Dr. Daniel Bialski, isto é gravíssimo. Nós temos hoje organizações criminosas voltadas ao tráfico de seres humanos, exploração sexual de crianças, hoje um mercado ilícito maior do que o tráfico de drogas, porque a criança pode ser usada várias vezes e a droga é consumida naquele momento. Nós temos organizações de tráfico de drogas, organização de tráfico de armas e agora organizações voltadas à contratação de assassinos profissionais. Qual o risco que isso representa? O risco imediato à comunidade judaica aqui no Brasil e risco imediato para qualquer pessoa que se opõe a algum movimento internacional. Então, Capês, o terrorismo ele tem que ser repudiado, combatido. A gente não pode trazer esse terrorismo para o Brasil. O governo, independentemente na esfera federal, estadual, tem que combater o terrorismo de forma extremamente rigorosa. O que eu li a respeito disso nos órgãos de imprensa é que uma dessas pessoas mencionou que chegou aí até o Líbano, foi orientado o que ele devia fazer, como ele devia fazer e quanto ele ia receber. Isso, obviamente, causa enorme preocupação na comunidade judaica. Não é preciso lembrar que alguns anos atrás, na Argentina, aconteceram atentados terroristas que vitimaram diversas pessoas da nossa comunidade ali. A embaixada foi alvo de atentado e aqui no Brasil isso pode não ser diferente. Essa incitação de ódio que está acontecendo aqui, diversas pessoas fomentando a intolerância, o preconceito contra judeus, fizeram inclusive que um representante do Ministério das Relações Exteriores de Israel recomendasse que os judeus não viajassem para certos países e que evitassem ostentar símbolos judaicos. O que é absolutamente assustador. Como é que pode, apenas então somente por eu ser judeu, e eu vou sempre dizer isso, eu tenho orgulho de ser judeu, eu não poder exibir um símbolo judaico, não poder sair na rua com uma camisa que faz alguma referência à religião que eu professo, ou outro país que é Israel, que eu considero também como a minha pátria. Então, o Brasil tem que agir de forma extremamente célere. A justiça brasileira, os órgãos de investigação, e aí a Polícia Federal está de parabéns por ter feito esse trabalho preventivo. Tem que prender todas essas pessoas mesmo. Essas pessoas têm que continuar presas porque representam um risco evidente à ordem pública, à segurança e à própria paz e à harmonia que existe no Brasil. Aqui no Brasil, eu, enquanto judeu, tenho ótima convivência com árabes, que sejam árabes muçulmanos, sejam árabes cristãos, com os católicos. Eu tenho absolutamente uma convivência pacífica e espero que aqui continue sendo esse berço aqui de tantas civilizações. O Daniel Bialski fazia a lembrança, em 1994, não faz tanto tempo assim, em julho de 94, em Buenos Aires, aqui do lado, ao lado do Brasil, havia uma associação que emprestava dinheiro para judeus argentinos, a Associação Mutual Israelita-Argentina, a AMIA, e o prédio inteiro foi explodido. Veja, nós estamos falando, essas coisas não acontecem aqui, nós temos outro tipo de problema. Não é bem assim. O prédio foi explodido e naquele prédio não eram só judeus que estavam, judeus argentinos que estavam, pessoas que não tinham nenhuma relação com a questão da guerra do Oriente Médio, do Iraque, e foram explodidos ali. Essa foto, vejam, isso não é Gaza. Isto aqui é Buenos Aires. E isso aconteceu com um atentado terrorista com ligações às questões do Oriente Médio. Até hoje, o promotor que investigava isso morreu em circunstâncias misteriosas. Ele foi suicidado
A verdade é essa, e até hoje o caso foi acobertado. E o que é isso? Foi um acidente? Caiu um raio? Foi um terremoto? Não, foi um atentado terrorista. Então, é importante que o Brasil esteja ligado nessa questão. A tríplice fronteira, a gente vem sendo alertado há muito tempo, e o Brasil pode sim vir a ser palco como extensão da guerra que se desenvolve no Oriente Médio desde 1948, e a Europa, então, já foi, inclusive, palco de atentados terroristas. Renato Batista, qual a sua observação com relação a essa notícia da Polícia Federal? Ô, Capês, olha, esses grupos terroristas estão vendo aqui um terreno fértil para recrutar esse tipo de pessoa. Isso é tenebroso. Aliás, isso já é feito no Brasil, esse recrutamento para organizações que em muito se parecem com organizações terroristas, que é o crime organizado, que são as facções criminosas. Elas já fazem isso ao recrutar pessoas por dinheiro. Nesse caso, não precisa ter um alinhamento ideológico, né? Ao menos é o que parece dessa investigação da Polícia Federal com essas pessoas que estariam sendo recrutadas pelo Hezbollah, mas aqui é um terreno muito fértil para esse tipo de coisa, e é importante que a Polícia Federal continue de olho, como está, trabalhando em conjunto, inclusive com o Mossad, parece que nesse caso, para ver se está tendo outras células, se tem outro tipo de organização aqui, outras maneiras de recrutamento. Tem que ficar de olho antes que aconteça algo de mais grave. A imagem que vocês veem aqui ao lado, agora ao meu lado, é do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Então, agora a pergunta que eu faço aqui para a professora Cássio Miranda: o grande risco da Al-Qaeda foi quando várias células independentes que não têm nenhuma ligação com o eixo central da Al-Qaeda, que nasceu ali na Arábia Saudita, tá certo? Teve origem no Afeganistão. Osama Bin Laden foi combater no Afeganistão e recebeu arma dos Estados Unidos. São as células independentes. Então, qualquer pessoa que, se é uma questão financeira, qualquer grupo ou assassino profissional que receba dinheiro de algum simpatizante da causa do Hezbollah ou mesmo do Hamas, pode vir a praticar esse tipo de ação. É necessário, eu parabenizo a Polícia Federal mais uma vez e parabenizo o governo brasileiro por esta ação importante. É bom que se diga isso. Foi uma ação importante da Polícia Federal. A Cássio Miranda, risco de células independentes e também células ligadas ao Hezbollah praticarem atentados por paga ou promessa de recompensa? Capês, isso talvez seja a face mais nefasta do terrorismo, porque o terrorismo, e a gente tem discutido muito isso relacionado à questão do Hamas, ele é semeado através de ideais. E a pessoa que tem esses ideais radicais, ela não tem freio, ela não tem sentimento, ela não tem nada. Esses ideais tomam a força interna dela e ela acaba agindo nesse sentido. Se nós lembrarmos do julgamento de Nuremberg, que aconteceu logo ao final da Segunda Guerra, muito se discutiu porque os líderes do nazismo diziam que a grande maioria dos atos que foram praticados não foram praticados diretamente a mando deles. E se nós lembrarmos do resultado dos julgamentos de Nuremberg, nós lembramos da teoria do domínio do fato, que diz o seguinte: você, terrorista, você já está tomado por esse sentimento. Por mais que o seu líder não determine a prática destes atos, você pratica pela sua própria vontade, mas em virtude daquilo que ele já semeou na sua cabeça. É o problema que nós enfrentamos, inclusive no Brasil, nesse momento. Não a ordem, talvez, direta dos líderes do Hezbollah que estão no Líbano, mas aqueles que tiveram acesso a essa doutrina são por ela tomados e acabam praticando atos a esmo, o que torna mais difícil a repressão desses atentados terroristas. Professor Cristiano Vilela. Olha, Capês, eu realmente concordo totalmente com o que foi colocado pelo Acácio, e algo que me chama bastante atenção, o Renato já colocou essa questão, me chama bastante atenção, é o fato de estarmos nos últimos tempos
tendo uma mobilização tão grande, especialmente em território brasileiro, de pessoas defendendo o posicionamento desse grupo terrorista que é o Hamas. Isso faz com que, independente do resultado da guerra física que está sendo travado em Gaza, no Oriente Médio, mas que nós tenhamos um aumento na torcida, né? Que o Hamas, que esse tipo de grupo acabe ganhando a guerra ideológica, fazendo com que venha a espalhar amantes, espalhar pessoas que se identifiquem com sua causa por diversas partes do globo. O que faz com que todos nós, mesmo nós brasileiros que estamos longe do território físico da guerra, mas todos nós tenhamos que ter um cuidado ainda mais redobrado. Você colocou bem, Capês, esse episódio de 20 e tantos anos atrás ocorrido em Buenos Aires. Existe sim, e cada vez isso vai tornando mais forte, essa possibilidade de se espalhar pessoas fiéis às ideias do Hamas por todo o globo e aí com isso fazer com que esse perigo acabe se espalhando para todas as partes do globo. Muito bem. Olha, quer fazer uma observação? Nós estamos já com a Cláudia Schaier para entrevistar, mas quer fazer uma observação, Acácio Miranda? Não, era só isso. Acho que o Cristiano foi muito bem. É um problema que, num primeiro momento, não era nosso, mas a nossa inoperância durante vários períodos, durante vários anos, fez com que esse problema fosse trazido para o nosso quintal. O Brasil, um país historicamente pacífico, um país historicamente neutro, se vê envolvido, inclusive, como alvo de atentados terroristas.